Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma aula aqui de matemática do primeiro ano do ensino médio. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto que na verdade eu queria ter falado na aula passada, junto com o conceito de arredondamento. A gente vai começar hoje, a falar sobre notação científica. E por que eu queria falar esse assunto, notação científica, junto com o arredondamento? Porque, de certa forma, eles têm alguma relação um com o outro, apesar de não ser a mesma coisa. A gente viu na aula passada, que no arredondamento a gente pega um número e a gente troca esse número, geralmente, por um número mais próximo, mas que seja de mais fácil comunicação, que a gente consegue falar ou escrever esse número de uma maneira mais simples. Então, somente escrevendo isso, que a gente já viu na aula passada, no arredondamento, trocamos o número pelo outro. Então, isso aqui, você trocar o número pelo outro, é que eu quero salientar, que eu quero destacar para vocês. E por que a gente faz essa troca, Porque esse outro número que a gente vai trocar, ele é mais fácil de ser falado, de ser escrito, enfim. É mais fácil de comunicar ele, para as outras pessoas. Então trocamos o número pelo outro que seja de maior facilidade de comunicação. É o conhecido, o número arredondado. Então, por exemplo, se a gente tem um número assim, 7.812.424. Se você quer arredondar ele para casa da centena, do milhar, a gente viu na aula passada que a gente podia arredondar esse número para 7.800.000. Então a gente faz uma troca, no lugar desse número aqui, que é o número correto, a gente usa esse número aqui porque é mais fácil de falar, de escrever. Esse daqui vai ser o nosso número arredondado. Por que eu estou destacando isso para você, A aula é de notação científica. Na notação científica, na verdade, a gente não vai trocar um número pelo outro. A gente vai escrever o mesmo número, tá? Então o número vai ser o mesmo, mas a gente vai escrever o mesmo número em um formato diferente. Então, na notação científica, escrevemos o mesmo número em formato diferente. E aí eu quero destacar isso para vocês, que é o mesmo número. Tem gente que acha que um número na notação científica é outro número. Tá completamente errado. A gente pega um número e escreve o mesmo, sendo que só muda o formato. E por que a gente faz isso? Porque, vê só, esse número geralmente é um número muito pequeno ou então muito grande, de forma que fica difícil da gente escrever ele na forma original. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa aqui, e pesquisei qual é o tamanho, em média, claro, do coronavírus. Tá, que tamanho, tem esse elemento, esse vírus aí. E o tamanho dele é esse daqui, 0, aí tem 0,000,000,001 metros. Tá? Obviamente, o tamanho de um vírus é um número muito pequeno. Então a gente vai querer pegar esse número aqui, que é muito ruim de escrever, A gente fica escrevendo 0,000,000, até para falar também é complicado. E a gente vai escrever ele num formato que seja melhor de escrever e de falar, certo? De se comunicar. Outro exemplo que a gente vai usar é, por exemplo, a distância entre a Terra e a Lua. Essa distância é essa daqui, 384.400.00 metros. Tá? Isso é 384.400.000 metros. Veja que eu tenho um número muito pequeno e um número muito grande. Esses números podem até ser considerados arredondados,
No máximo, esse aqui de baixo, ó, se eu quisesse, eu arredondaria ele para 384 milhões de metros. Tá? Eu poderia fazer esse arredondamento, né, se eu quisesse. No entanto, ele continua sendo um número grande. Tá? Então, no arredondamento, eu troquei um número pelo outro, mas ele continua sendo um número grande. Em muitos casos, principalmente nas ciências, tá? Isso daqui geralmente a gente usa nas ciências. Por isso que tem o nome aqui, ó, notação científica. Então você vai ver um estudo científico, você vai ler alguma reportagem sobre ciência, alguma coisa do tipo, e geralmente você não vai ver um número nessa forma. Você vai ver o número na outra forma que a gente chama de notação científica. Mas que forma é essa? Vamos ver. Vamos começar com esse exemplo aqui da distância entre a Terra e a Lua. Tá, eu vou repetir essa distância aqui, né? 384 milhões e 400 mil metros. A primeira coisa que a gente vai ter que perceber na notação científica é onde está a vírgula do número em seu formato inicial. Nesse caso, né, quando não aparece a vírgula, é porque a gente sabe que tem aqui, ó, vírgula 0 ou vírgula 00, né, tanto faz, porque você botar um 0 à direita não altera em nada o número. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar onde está a vírgula. Então, a vírgula está aqui. Eu quero pegar esse número e escrever ele em um outro formato. Que formato é esse? Veja só, eu quero que essa vírgula, ó, que está aqui, eu quero que ela apareça aqui, ó, logo depois do 3. Depois eu vou explicar o porquê, certo? Mas eu quero que essa vírgula ande algumas casas e chegue até aqui, ó. Fique 3,84400. Tem mais 3 zeros, né? Pronto, eu quero que essa vírgula fique aqui. Sendo que, geralmente, a gente não escreve, né, esses zeros aqui depois dos números, tá? A não sei que aparecesse algum zero aqui no meio, né? Obviamente a gente tem que escrever. Mas os zeros que aparecem aqui, ó, se tá depois da vírgula, tá, tem um monte de zero aqui que eu não escrevo. Certo? Então eu quero pegar esse número e escrever ele nesse formato. Mas claro que se eu fizer simplesmente isso, eu vou estar alterando um número, né? Eu falei para vocês, ó, eu tentei salientar bem aqui que na notação científica o número é o mesmo, só muda o formato. Se eu fizer simplesmente isso, eu vou estar alterando um número, né? É óbvio que esse número aqui, ó, 384 milhões e 400 mil, é muito maior do que esse número aqui, 3,844. Então, esse número aqui é muito menor. Como é que eu faço para deixar eles iguais? Veja só, quando eu peguei essa vírgula daqui e passei para cá, o que é que eu fiz? Eu andei a vírgula quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu andei a vírgula 8 casas. Então, para compensar e o número ficar o mesmo, eu tenho que multiplicar isso daqui por uma potência de 10, ou seja, vai ser aqui um 1 seguido de zeros. Como a vírgula andou 8 casas, eu tenho que colocar aqui, ó, 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por quê? Eu sei, né, que quando eu pego um número e multiplico, por exemplo, por 10, se eu multiplicar por 10, a vírgula vai andar uma casa para a direita, né? Então, se eu fizer assim, por exemplo, 3,844. Se eu multiplicar ele só por 10, vamos ver o que acontece, né? Como é que eu multiplico? Eu vou multiplicar normal e no final, como eu tenho 3 casas decimais, eu vou colocar a vírgula em 3 casas decimais. Vai ser como? 0 vezes 4 é 0, 0 vezes 4 é 0, 0 vezes 8 é 0,
0 vezes 3 é 0. Agora eu vou multiplicar um 1, né? E lembre-se que eu começo a colocar o resultado embaixo do número que eu estou multiplicando. Então, 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 8 é 8. E 1 vezes 3 é 3. Eu somo tudo. 0 mais 0 é 0. 4 mais 0 é 4. 4 mais 0 é 4. 8 mais 0 é 8. E 3 aqui só tem ele, né? Agora, como eu tinha aqui 3 casas decimais, né? Ou seja, 3 números com vírgula, eu conto aqui 1, 2, 3 e boto a vírgula. Ou seja, se eu fizer 3,844 e multiplicar por 10, qual é o resultado? É 38,44. Então, quando eu multiplico qualquer número por 10, ó, observem que a vírgula anda uma casa para a direita. Se eu multiplicar por 100, você pode fazer essa conta em casa, com calma. Mas se eu multiplicar por 100, como o 100 tem 2 zeros, né, a vírgula vai andar duas casas para a direita. Né, vai ser 384,4. Né, a vírgula vai andar aqui, ó, duas casas para a direita. Então, por isso que eu preciso pegar esse número e multiplicar por uma potência de 10 que tenha 8 zeros. Por quê? Porque se eu pegar essa vírgula que está aqui e andar 8 casas para a direita, lembre-se que aqui tem um monte de zero, né? Eu vou voltar a esse número que eu tinha aqui originalmente. É como se fosse assim, pessoal, uma compensação, né? Eu tinha aqui um número muito grande. Eu escrevi ele de uma forma mais reduzida, tá? Esse número aqui é menor, 3,844. Mas aí, para compensar, né? Para eu não alterar o número, eu tenho que multiplicar por essa potência de 10 aqui. Então, esse número que está aqui é igual a esse número que está aqui. É legal até você pegar e fazer na calculadora 3,844 vezes, aí você multiplica por isso daqui tudo. Você vai ver que você vai voltar para o número que você tinha originalmente. Certo? Deixa eu apagar aqui essas contas. Foi só para tentar convencer vocês, eu espero que vocês tenham entendido, que essa operação aqui deixa os dois números iguais. Sendo que isso daqui ainda não é o que a gente chama de notação científica. Por quê? Escrever esse monte de zero aqui, ó, ainda assim é muito chato. O que é que eu faço? Geralmente a gente escreve assim, ó, isso é 3,844 vezes 10. A gente tem quantos zeros? 8 zeros, né? Então é 10 elevado a 8. Isso daqui é uma potência. A gente vai estudar, vocês já estudaram, eu tenho certeza. Isso aqui é uma potência, né? 10 elevado a 8. O que é 10 elevado a 8? É 10 vezes 10 vezes 10, etc. E aí eu multiplico 8 vezes. Quando eu pego 10 vezes 10 vezes 10, 8 vezes, eu volto a esse número aqui. Tá, então, a gente vai estudar ainda, vai relembrar, na verdade, né, potência, quando a gente estiver estudando função. Mas isso daqui vocês já sabem, tá? Então, esse número aqui, ó, está no formato que a gente chama de notação científica. Que formato é esse? Se eu pegar da vírgula e olhar assim a parte inteira, né, do número, tá? Isso aqui é a parte inteira do número, isso aqui é a parte decimal, os décimos. Isso daqui é a parte inteira. Então, na notação científica, a parte inteira vai ser um número que necessariamente vai ter que estar entre 1 e 9. Então, deixa eu escrever isso. Botar uma pequena observação, né? Na notação científica, a parte inteira do número
é um algarismo, ou seja, é um número, né? Mas é um algarismo entre 1 e 9. Por que entre 1 e 9 necessariamente? Porque, vê só, se fosse 10, digamos que fosse assim, ó. Se fosse 10, eu poderia andar a vírgula, ó, mais uma casa, e aí ia ficar 1. Por isso que do 10 e diante, né, como já são aqui duas, do 10 e diante 11, 12, eu sempre vou poder andar a vírgula mais uma casa. Então, na notação científica, a parte inteira, né, tem que ficar entre 1 e 9. Mas aí, claro, para ajustar, né, o número, ou seja, já que eu diminuí tanto ele daqui para cá, né, eu tenho que balancear multiplicando, ó, por essa potência de 10. Qual vai ser a potência de 10? Nesse caso aqui, que eu pego um número muito grande e reduzo ele para um número muito pequeno, é só contar quantas casas a vírgula andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, já que eu diminui o número, eu multiplico ele agora, ó, por 10 elevado a 8. Dessa forma, o número é o mesmo, sendo que ele está no outro formato. E o outro caso, o caso do coronavírus, que era um número muito grande, né? Eu vou escrever ele aqui de novo. O tamanho do coronavírus é 0, aí eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 e 1. Eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa. Sendo que agora, ó, eu quero que a vírgula, lembre-se, né, na notação científica, a parte inteira do número é um algarismo entre 1 e 9. Então a vírgula, ao invés de andar para a esquerda, para lá, tem que andar para a direita, para lá. Tá? Eu quero que a vírgula, ó, no final apareça aqui, ó, porque a parte inteira do número vai ser o número 1. Certo? Então, eu quero, ó, que fique assim, ó, 1,0. Mas se fosse assim, ia ser muito bom, né? O tamanho do coronavírus, que é 0,000000001 metros, não pode mudar para 1 metro, né? Imagina um vírus, um vírus pequenininho assim já dá um trabalho danado pra gente, né? Imagina um vírus com 1 metro. Claro que não é 1 metro. Então, o que é que eu fiz? Daqui para cá, eu aumentei muito o tamanho desse número, né? O vírus que era bem pequenininho, se eu deixasse 1, vai ficar um vírus gigantesco. Tá? Isso aqui não existe. Então, já que eu aumentei, eu tenho que compensar diminuindo ele. Óbvio que eu não vou multiplicar por algo gigantesco. Eu vou dividir para compensar por uma potência de 10 que faça esses dois números ficarem iguais. A gente andou a vírgula aqui quantas casas? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, para compensar, eu tenho que botar aqui, ó, 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembre-se, né? Quando eu multiplico algo por uma potência de 10, eu ando a vírgula para a casa direita. Se eu dividir, eu vou andar a vírgula para a esquerda. Então, se eu fizer 1 dividido por isso daqui tudo, a vírgula vai sair andando para cá, né? Para a esquerda. E eu vou voltar para o número que eu tinha antes. Certo? Então, é por isso que esses dois números aqui, ó, esse e esse, são iguais. Tá? Eles só estão no outro formato. Se você fizer na calculadora, você vai ver que essa conta aqui chega nesse resultado. Mas, mais uma vez, né? Eu não vou deixar assim, porque assim é muito feio. Eu vou escrever isso da seguinte forma. Ó. Isso vai ser 1
dividido, aqui eu vou botar na potência de 10. Como são 9 zeros, isso vai ser 10 elevado a 9. E aí a gente está quase na notação científica. Para a gente chegar na notação científica, falta um pequeno detalhe, que é o seguinte. Mais uma vez falando, né? A gente vai ver isso com mais calma quando a gente for falar de potência. Na verdade, a gente vai falar de função potência, certo? Mas eu acho que vocês já viram isso. É importante somente aqui a gente relembrar rapidinho, depois eu vou ver com mais calma. Quando a gente divide um número que tem um expoente, né? Isso aqui é o expoente do 10, certo? É o 9. Como ele está sendo dividido, eu posso pegar isso e multiplicar por esse mesmo expoente. Sendo que, obviamente, eu não vou deixar assim. Por quê? Porque aí você não vai saber se eu estou dividindo ou multiplicando, né? Quando eu passo aqui de uma divisão para a multiplicação, o sinal do expoente troca. Certo? Então, isso daqui, ó, ao invés de eu dividir por 10 elevado a 9, eu posso multiplicar por 10 elevado a menos 9. E aí, mais uma vez, ó, eu cheguei aqui no formato da notação científica. Você pode até ter sua opinião e achar que esse primeiro número aqui é mais simples do que esse, né? Porque isso aqui está lhe dando um trabalho, você tem que aprender um negócio novo. Talvez para você seja muito mais fácil deixar aqui esses números muito grandes ou muito pequenos. Mas para quem trabalha com isso na ciência, é muito importante escrever um número nesse formato, tá? Facilita muito a vida do cientista ou da cientista. Tá? Então é assim que você faz, tá? A conversão de um número muito grande ou muito pequeno para a notação científica. Mais uma vez, muito parecido com arredondamento, eu sei que esse é um tema muito novo. Eu me lembro quando eu comecei a estudar isso daqui, a primeira vez que eu tive esse contato, né, que às vezes você fica um pouco inseguro, né, porque você não conhece tanto. Tá? Mas eu vou botar alguns exercícios na lista e aí eu quero que vocês façam esses exercícios e a gente tira a dúvida na nossa próxima aula. Bom, finalmente a gente chegou no conteúdo de conjuntos. Esses conteúdos que a gente acabou de ver agora, né, arredondamento, notação científica e a questão de medidas e grandezas, na verdade são conteúdos assim introdutórios que a gente precisava ver para a gente não ter problema no futuro, certo? Mas na verdade o assunto assim de fato começa com o conteúdo de conjuntos. Então, é um conteúdo muito importante que ele vai aparecer aqui no primeiro ano, mas vocês vão ver ele também no segundo, no terceiro. Na verdade, vão ver aplicações, né? No segundo, no terceiro e, muito provavelmente, na universidade, vocês também vão ver aplicações de conjuntos. A ideia de conjunto na matemática, eu acho que é idêntica à ideia de conjunto que a gente tem no dia a dia, certo? A gente utiliza essa ideia matemática de conjunto quando a gente quer aglomerar, juntar, reunir, coletar qualquer coisa que a gente esteja estudando, certo? Então, somente escrevendo isso que eu acabei de falar. Então, na matemática, utilizamos a ideia de conjunto. Quando queremos aglomerar, juntar, reunir, coletar, enfim, toda essa noção aí, né, de juntar alguma coisa que a gente está estudando. Por exemplo, isso daqui, ó, que eu tirei do livro de vocês, é um estudo de taxonomia. Na verdade, taxonomia, que é a classificação dos seres vivos, né, pensando assim de forma geral, em vários grupos, em vários conjuntos. Nesse caso aqui, ó, a ideia era classificar a espécie Homo sapiens, né, que são aqui os humanos. Então, aqui, ó,
nesse conjunto representado aqui por esse círculo, estão todos os humanos. Aí o que é que esse diagrama está falando? Que essa espécie Homo sapiens, que é a espécie dos humanos, faz parte de uma espécie maior, que é o gênero Homo. Que, sinceramente, eu não sei exatamente o que é, porque eu não sou professor de biologia. Mas o professor ou a professora de biologia de vocês deve saber. Esse gênero Homo faz parte da família Hominídea, ou seja, é um grupo maior, né, que contém os humanos e contém o gênero Homo. Isso tudo faz parte aqui, ó, da ordem dos primatas. Então, os primatas estão agrupados, né, estão reunidos, fazem parte desse conjunto maior aqui, e parte dos primatas são os seres humanos. Claro, né, primata a gente tem mais ideia do que é, mesmo sem estudar tanto biologia, né? A gente sabe que os macacos são primatas, mas eles não são seres humanos. Então eu tenho aqui uma ordem maior, né? Um grupo maior, que são de todos os primatas. Todos os primatas, alguns deles são seres humanos e outros deles não são seres humanos. Por fora dos primatas, eu tenho aqui a classe Mammalia, que pelo nome, vocês podem confirmar isso na aula de biologia, são todos os mamíferos, né? Pelo nome deve ser. Claro, todo ser humano é mamífero, mas sem dúvida, e todo macaco também é mamífero. Mas sem dúvida, existe aqui, ó, alguns animais que são mamíferos, mas não são da ordem dos primatas, não são Homo sapiens. Por exemplo, o timbu, que muita gente confunde com rato, né? Mas não é um mamífero. Mas claro que ele não faz parte da ordem dos primatas. Então, englobando essa classe Mammalia, tem a Phyllocordata, que eu também não faço ideia do que seja. E por fim, né, englobando todo mundo, tem o reino Animalia, que deve ser todos os animais pelo nome. Tá, então, dessa forma aqui, ó, eu estou fazendo vários conjuntos. Tá, na verdade, eu estou pegando aqui um conjunto grandão, né, de todo o reino animal. E dentro desse conjunto grandão, eu estou pegando vários conjuntos, né, de animais mais específicos, tá, mais característicos, chegando até os humanos. Essa ideia aqui, tá, é só um exemplo de conjunto que a gente vê na biologia, mas em qualquer ciência que a gente esteja trabalhando, a gente vai utilizar, sem dúvida, a ideia de conjunto. E uma primeira observação muito importante, vocês vão ouvir falar sobre isso bastante no resto da vida, é que quando a gente está falando de conjunto, a ordem dos elementos não importa. Então é claro que eu tenho aqui, né, todos os humanos, mas a ordem que eles estão aqui, né, não importa para o agrupamento. O que importa é que todos os humanos estejam agrupados aqui. Tá? Então, para os conjuntos, não importa a ordem de seus elementos. Vocês vão estudar no futuro algo que a gente chama de sequência na matemática. Quando a gente está estudando sequência na matemática, aí sim a ordem dos elementos é importante. Mas quando a gente está estudando conjuntos, pouco importa a ordem dos elementos. Certo? Então, vamos sair desse exemplo aqui mais contextualizado, né, na biologia, que é interessante, mas é um pouco mais complexo. Vamos ver agora exemplos mais simples, tá, da própria matemática, porque aí com os exemplos mais simples, acho que fica um pouco mais fácil também da gente entender. Então, o primeiro conjunto que a gente pode falar é o conjunto dos números naturais pares. Número natural é aquele número que a gente usa para contar, tá? Dá para contar no dedo.
Então os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Tá? São todos os números que a gente usa para contar, são números naturais. Mas os números naturais pares, inclusive aqui eu escrevi errado, né? Faltou o S, são aqueles que podem ser divididos por 2. Então que conjunto é esse? Vai ser o 0. Tem muita gente que acha que 0 não é par, né? 0 é par. 0 pode ser dividido por 2. 0 dividido por 2 é 0. Se você tem 0 reais e divide por 2 pessoas, cada pessoa fica com 0 reais. Então 0 é par. O 2, o 4, o 6, o 8, o 10, assim por diante. Esse é um conjunto dos números naturais pares. Uma pequena observação, né? Isso a gente geralmente não se fala assim de início, mas a gente percebe que esse conjunto daqui, ó, tem quantos elementos? Ou seja, tem quantos números que pertencem a esse conjunto? Eu tenho infinitos elementos, né? Se eu continuar contando, eu vou contar aqui 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Eu não vou parar nunca. Então, esse conjunto aqui dos números naturais pares tem infinitos elementos. Um outro exemplo daqui, que eu vou chamar de B, é o conjunto dos divisores naturais de 6. O que são os divisores naturais? Bom, se é natural, a gente já viu, né? Tem que ser os números que a gente conta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. Se é divisor, é aquele número que pode dividir o 6. Então, por exemplo, o 0 não pode dividir por 6. Em matemática, né, o 0 não divide ninguém. Então, o 0 não é divisor natural de 6. Mas o número 1 é divisor natural de 6, né? 6 dividido por 1 dá 6. Outro número que é divisor de 6 é o número 2. 6 dividido por 2 é 3. Outro número que é divisor de 6 é o 3. 6 dividido por 3 é 2. Se a gente for tentar o 4, né, a gente não pode dividir, tá? Na verdade, a gente até pode dividir. 6 dividido por 4 vai dar 1, né? 4 vezes 1 é 4. Vem aqui negativo, sobra 2. Como 2 não pode ser dividido por 4, lembre-se que a gente falou disso na nossa aula anterior, né? Como fazer essa divisão. O que é que eu faço? Eu coloco aqui a vírgula e aqui eu coloco 0. Aqui vai ficar 5, né? 5 vezes 4, 20. Sobra nada. Então, eu até posso dividir, né? Mas não dá um número inteiro, tá? Dá um número quebrado, 1,5. Para ser divisor, o resultado aqui, ó, tem que ser um número inteiro, tá? Não pode ser um número quebrado. Então, 4 não é divisor de 6, nem o 5, mas o 6 é divisor do 6. 6 dividido por 6 é 1. Obviamente, né? Depois do 6, nenhum número vai ser divisor do 6, por quê? Sempre que eu pegar o 6 e dividir por um número maior do que ele, o resultado vai dar uma vírgula. Tá? Então, o conjunto dos divisores naturais de 6 é o conjunto formado por esses 4 números. 1, 2, 3 e o próprio 6. Nesse caso, ó, esse conjunto ele é finito. Ele tem somente 4 elementos. Um outro exemplo que a gente pode falar é o conjunto de todos os polígonos com menos de 7 lados. Um polígono, eu acho que também vocês já ouviram falar sobre o que é um polígono, mas vocês vão estudar ele com mais calma no próximo ano. É formado simplesmente por uma união do que a gente chama de semi-retas. Portanto, que ele se fecha aqui no final, né? Onde eu começo, eu tenho que acabar. Certo? Então, quando eu faço isso aqui, eu tenho um polígono. E uma vez que eu tenho um polígono, eu posso contar, né,
o número de 6 lados. Cada lado é uma semi-reta dessa. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então eu quero formar o conjunto de todos os polígonos com menos de 7 lados. O primeiro grupo de polígonos que eu tenho, a gente chama de triângulo. Triângulo são os polígonos de 3 lados. Então eu vou ter aqui todos os triângulos. Claro, né? Aqui eu só desenhei um triângulo, mas eu tenho infinitos triângulos que eu poderia desenhar. Além disso, eu tenho todos os quadriláteros, que são polígonos com 4 lados. Então eu tenho todos os quadriláteros. No próximo ano vocês vão estudar isso aqui, né? Tudo bem direitinho, com calma, tá? Eu só estou dando um exemplo, não precisa ficar angustiado porque não sabe desses nomes aqui. Eu podia também reúno todos os pentágonos, que são polígonos de 5 lados. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. São todos os polígonos de 5 lados, né? A gente chama de pentágonos. E por último, todos os polígonos de 6 lados. A gente chama de hexágono. Então se eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos os hexágonos. Obviamente eu só dei um exemplo, né, de cada um desses tipos. Eu não vou botar de 7 lados, né, que a gente chama de heptágono, porque tem que ter menos de 7 lados. Então se eu juntar todos os triângulos, todos os quadriláteros, todos os pentágonos e todos os hexágonos, eu vou ter o conjunto de todos os polígonos com menos de 7 lados. Bom, para acabar a aula de hoje, né, eu estava falando aqui sobre a noção de conjuntos. Dei aqui alguns exemplos. Eu espero que tenha ficado claro já, né, como e por que a gente utiliza conjuntos na matemática. Eu tenho aqui vários exemplos. Mas a gente precisa aprender a representar conjuntos. O que é representar conjuntos? É simplesmente como a gente escrever qual é o conjunto, como a gente escrever quais são os elementos de um conjunto, né? Porque aqui, eu fui um pouco que explicando, né, vocês, eu fui escrevendo e explicando, certo? Mas quando vocês estiverem diante de um exercício, de uma prova, ou até mesmo quando vocês estiverem na universidade falando sobre conjuntos, não vai estar escrito assim, do jeito que eu falei e do jeito que eu expliquei, né, por voz. Geralmente você pega um texto e lê, tá? Não tem ninguém explicando para vocês aqui por voz e fazendo esses desenhos que nem eu fiz. Então existe uma maneira que todo mundo utiliza para comunicar a outra pessoa, né, por escrito, de que conjunto está se falando, certo? Então isso é o que a gente chama de representação de um conjunto. Ou seja, como eu escrevo no papel o conjunto que eu quero representar, né? Que eu quero me comunicar com outras pessoas. Basicamente, tem 3 formas de eu representar o conjunto. A primeira forma, muito utilizada, eu posso simplesmente escrever os elementos desse conjunto entre chaves. Como assim, né? Geralmente, eu boto o nome do conjunto. O nome do conjunto geralmente tem uma letra maiúscula. Por exemplo, o conjunto B. Então, qual é o conjunto B? Bota assim, B igual. Aí eu vou abrir uma chave e vou escrever os elementos de B divididos por vírgula. Então, B vai ser o conjunto que tem os elementos 1, 3, 5, 7 e 9. Aí tem gente que fala assim, né? B é igual a 1, 3, 5, 7 e 9. Não é que B é igual a 1, 3, 5, 7 e 9.
13579 são números, certo? B é o nome do meu conjunto. O correto é falar assim, ó, B é um conjunto cujos elementos são 1, 3, 5, 7 e 9. Então, isso é a maneira correta de se falar. Lembrando, né, que eu falei para vocês lá em cima, que quando a gente está falando de conjunto, a ordem não importa. Então, eu posso escrever que B é o conjunto que tem esses elementos, mas eu posso escrever esses elementos na ordem que eu quiser. Por exemplo, 9, 1, 3, 7 e 5. Quando a gente está falando de conjuntos, a ordem não importa, então eu posso embaralhar aqui como eu quiser e vai ser o mesmo conjunto. Então, isso é uma forma de representar o conjunto, está muito utilizada. Uma outra forma de representar o conjunto, também muito utilizada, é considerando uma propriedade que define de uma maneira única os seus elementos. Considerar uma propriedade que define de maneira única. Então, veja só, se a gente vai olhar aqui para esse conjunto B, ó, e observar os elementos de B, primeiro eu observo que os elementos de B são todos números naturais. Mais uma vez, números naturais são aqueles que a gente usa para contar, né, entre os dedos. Além disso, eu observo que são todos, não são todos os números naturais, né? São os números naturais, além disso eles são números ímpares. Então são todos números ímpares. Mas eu tenho todos os números ímpares? Não. São todos números menores do que 10, por exemplo. Então, aqui eu tenho todos os números naturais que são ímpares e menores do que 10? Sim. Então, eu sei que essas propriedades aqui, ó, definem de maneira única os elementos do conjunto B. Mas como é que eu escrevo isso, né, na linguagem matemática? Eu vou escrever o seguinte, ó, B, deixa eu botar a mesma cor, B vai ser o conjunto, tá? Eu escrevo agora, ó, entre chaves, tá? Que nem eu escrevia antes. Agora vai ser a diferença. B vai ser o conjunto de todos os números x, tá? Esse x aqui, ó, é o que a gente chama de elemento genérico. Por que ele é genérico? Porque ele vai estar representando, ele vai ser um representante, né, de todos os elementos de B. Então, são todos os números x, aí a gente fala assim, tal que, ou seja, que tem a seguinte propriedade, aí a gente bota essa barrinha assim, ó. São todos os elementos x, tal que, aí agora eu escrevo a propriedade, né? X é um número natural ímpar menor do que 10. Pronto. Dessa maneira, ó, eu escrevi uma propriedade única que define todos os elementos de B. Então você vai pensar assim, ó, 10 pertence ao conjunto B. Só é você ver se 10 se enquadra nessa caracterização. 10 não se enquadra aqui, né? Por quê? Porque 10 não é ímpar, tá? 10 é par. E 10 não é menor do que 10. Então 10 não se enquadra nessa característica. No entanto, se a gente for pensar, por exemplo, 7. 7 pertence ao conjunto B, só é você olhar a propriedade. 7 é um número natural ímpar, verdade. E ele é menor do que 10. Então 7 faz parte do conjunto B. Tá? Então dessa maneira, utilizando essa propriedade, eu sei exatamente, né, dizer quais são os elementos do conjunto B. Por fim, a gente pode desenhar uma figura que a gente chama de diagrama de Venn. Como é que a gente faz isso? É muito parecido, ó, com o início dessa aula, tá? Isso daqui a gente poderia considerar um diagrama de Venn. A gente bota um círculo
e dentro do círculo a gente desenha nossos elementos. Então aqui está um diagrama de Venn e eu digo que esse aqui, ó, é o conjunto B. E aí para cada elemento que eu vou desenhar aqui dentro do conjunto B, eu coloco um pontinho. Então aqui, ó, eu tenho o número 1, aqui eu tenho o número 3. Claro, quando eu falo aqui, né, como é um conjunto, não importa a ordem nem a posição, portanto que esteja dentro do círculo. Tem o número 5, tem o número 7, tem o número 9. Tá, então essas são as 3 formas, né, que geralmente se utiliza para representar um conjunto. Bom, eu vou acabar a aula aqui, né, mais uma vez ficou um pouquinho maior do que eu queria, mas acho que pelo menos eu expliquei tudo bem direitinho, com bem muito detalhe. Eu vou botar exercícios para vocês, principalmente na parte de notação científica, porque eu sei que é necessário praticar muito. E na próxima aula a gente tenta tirar todas as dúvidas, tá? Estudem e descansem também, se divirtam. Até a próxima.